Olá, gente! Tô aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de nós fortalecermos os nossos irmãos. Amém? Então vamos para a palavra, vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32, que diz o seguinte: Eu, porém, orei por você, para que sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. E dando um contexto para esse versículo, né? Aqui a epígrafe do texto diz que Pedro foi avisado. E Jesus estava avisando Pedro que o inimigo queria peneirá-lo, né? Diz aqui, Satanás pediu para peneirar você como trigo. Então, Jesus já estava avisando Pedro, olha, o inimigo vai te atacar, tá? Então, esteja pronto. E Jesus diz, eu orei por você, eu intercedi por você, para que a tua fé não se perca. E quando você voltar, fortaleça os seus irmãos. E isso é muito interessante, porque quando nós temos uma batalha assim, contra a incredulidade, quando nós sofremos um ataque do inimigo e a nossa fé ela é provada, nós precisamos de muita intercessão dos nossos irmãos, nós precisamos da oração, né, de Jesus, que é o nosso intercessor em todo o tempo. Nós precisamos muito estar cobertos de oração dos nossos irmãos e a nossa própria oração, né, buscando que a nossa fé permaneça firme no Senhor. E quando nós passamos por uma prova, por uma luta assim, tão difícil como a de Pedro, né, em que ele negou a fé a ponto que ele negou a Jesus, depois ele se arrependeu para a glória de Deus, mas quando nós temos a nossa fé provada de uma forma tão intensa, o que acontece é que a nossa fé ela fica muito mais fortalecida após essa batalha, né? Quando a gente consegue vencer a batalha para a glória de Deus, a nossa fé fica muito mais fortalecida. E aí Jesus disse, quando você voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Porque Jesus já sabia que seria uma batalha difícil, né? Seria uma prova difícil que Pedro passou, né? E mesmo ele tendo negado Jesus, quando ele voltou, ele se arrependeu, né? E ele se permitiu novamente crescer na fé, amadurecer na fé. E apesar de toda a dor que essa prova causou, né? Porque com certeza negar a Jesus não deve ter sido algo fácil, não deve ter sido algo que não foi doloroso, né? Com certeza deve ter sido muito doloroso a culpa depois, né? O arrependimento por ter negado a Jesus. E quando Pedro volta, Jesus diz para ele, fortaleça seus irmãos. E como ele faz isso, né? Porque a gente sabe que Jesus colocou Pedro no lugar de evidência, né, dentro da igreja. Jesus colocou Pedro como alguém importante para o fortalecimento dos seus irmãos. Vamos dizer, seria como um pastor, né? Vamos botar esse título. Vamos conjecturar que seja assim, como se Pedro fosse o pastor da igreja. Então ele era alguém muito importante. Ele era a pessoa que os seus irmãos olhavam, que se inspiravam e diziam, nossa, eu queria ter a fé de Pedro, nossa, eu queria ser sábio na palavra que nem Pedro. Eu imagino assim, né? Então Jesus disse, fortaleça os seus irmãos. E como a gente pode fortalecer os nossos irmãos, né? E primeiramente, assim como Jesus fez com Pedro, é através da oração, da intercessão. E isso é uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Mas todos nós precisamos de pessoas que orem por nós. Todos nós precisamos estar cobertos de oração, de intercessão. Ah, mas essa pessoa é perfeita, tem a vida perfeita. Não, ela precisa da sua oração, meu irmão. Ela precisa. E a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, né? Então, é muito importante que a gente sempre esteja em oração e intercessão pelos nossos irmãos, para que eles sejam mais fortalecidos na fé, para que eles cresçam, para que eles sejam usados nos dons espirituais, né?
e para que o Senhor continue protegendo, para que o Senhor continue usando, para que o Senhor continue abençoando. Então, é muito importante que a gente entenda a necessidade da oração, porque através da oração e da intercessão, nós fortalecemos os nossos irmãos na fé. Nós ajudamos eles a estarem mais perto do Senhor, nós fazemos com que eles também queiram estar mais perto do Senhor através da nossa intercessão, né? Porque a gente sabe que a gente não tem o poder de convencer ninguém, a gente não pode querer ensinar uma doutrina para alguém, algum entendimento que nós temos da palavra. Nós não podemos tentar ensinar isso para uma pessoa goela abaixo, fazer com que essa pessoa realmente compreenda profundamente, porque isso só mesmo o Espírito Santo pode fazer. E se você pesquisar aí no vídeo Debates Teológicos, né, eu falo sobre isso, porque a gente quer debater com alguém, dizendo, não, mas é isso aqui, essa palavra significa isso, e a pessoa não entende. E se ela não está entendendo é porque o Espírito Santo não revelou, e você tem que orar, interceder para essa pessoa, para que o Espírito Santo revele, e então ela compreenda a verdade da palavra. Então, a gente tem que orar uns pelos outros para fortalecer os nossos irmãos. Em segundo lugar, eu creio que Jesus falou isso para que ele fosse alguém que testemunhasse através da sua vida também, né? O seguir a Cristo, o Evangelho. E como eu disse, eu imagino que Pedro era o cara que todo mundo olhava e dizia, uau, né? Eu quero ser como ele. Todos os crentes diziam, eu quero ser como ele. Então, é a gente realmente viver o Evangelho. É a gente realmente ser um exemplo, né? Ser o exemplo e ser um imitador de Cristo. Porque, como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Imagina quando esse cara não imitava Cristo. Meu Deus, corajoso. Mas é isso, a gente tem que imitar Cristo e tem que ser essa pessoa ousada de dizer, cara, me imita porque eu estou imitando a Cristo. Então, a gente tem que realmente viver a palavra, realmente se esforçar ao máximo, que eu sei que a gente é falho e nem sempre a gente vai conseguir ser... Eu sei que a gente não vai conseguir ser perfeito, mas a gente tem que se esforçar ao máximo, né? Para viver a palavra dentro do que a gente consegue, dentro do que o Espírito Santo aos poucos vai nos aperfeiçoando, né? Para que a gente chegue à plenitude da estatura do varão perfeito. Então, a cada dia nós temos que nos aperfeiçoar mais e ir crescendo mais em graça, em sabedoria, né? Para que assim também a gente possa fortalecer os nossos irmãos. Porque às vezes o nosso irmão vai estar com uma dificuldade e vai ver na nossa vida, vai nos observar e vai ver que a gente não tem essa dificuldade. E aí ele vai nos observar e vai talvez perguntar, ou às vezes só observando ele vai ver, ah, mas essa pessoa faz isso, deve ser por isso que ela não tem essa dificuldade. Então, através disso, nós acabamos fortalecendo os nossos irmãos, né? Através de uma vida, né? Vivida em cima da palavra de Deus, vivida de acordo com a palavra de Deus, que nós podemos fortalecer os nossos irmãos. Eu creio que através do discipulado também, que eu acredito que é uma coisa que Pedro fazia muito, a gente pode e deve fortalecer os nossos irmãos através do discipulado. E o discipulado, muitas vezes, ele é negligenciado e esquecido pelas igrejas, né? Mas é algo extremamente poderoso, extremamente importante para fazer com que os novos convertidos, ou às vezes pessoas que já são antigas na fé, né, mas ainda não se desenvolveram espiritualmente, o discipulado faz com que as pessoas cresçam. O discipulado, ele é como um andador para a criança que está aprendendo a andar. Ele é o apoio, ele vai te ajudando, vai te guiando pelo caminho que você deve seguir. Então, através do discipulado também, nós podemos fortalecer os nossos irmãos, nós podemos caminhar junto com eles e mostrar o caminho e mostrar a palavra, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem. E esses dias, né, aconteceu aqui uma questão sobre discipulado, com uma menina que eu estou discipulando aqui, que vai ser uma estudante da escola. E eu estava falando com ela sobre modéstia, né? Porque ela estava com uma roupa curta. E aí eu comecei a conversar com ela sobre modéstia, né? À luz da palavra, com todo o amor do mundo.
E aí eu perguntei para ela, você nunca ouviu uma ministração sobre isso? Ninguém nunca te instruiu sobre isso, sobre modéstia? E ela me disse que não, que essa menina ela é do Equador, né? Então ela vem de uma cultura totalmente diferente, de uma igreja de lá. E ela falou que não, que nunca ouviu isso na igreja dela, que todas as meninas usavam roupas curtas no culto, na igreja. Ela disse que até a pastora usava roupa curta, meu Deus, misericórdia. E aí eu fiquei assim, meu Deus, misericórdia, né? Então, realmente ela não sabia, não era uma maldade, mas era realmente isso. Ninguém instruiu, ninguém auxiliou, ninguém falou a verdade bíblica, né? O que está na palavra para ela. Então eu conversei, expliquei e aos poucos ela foi entendendo, né? E foi melhorando para a glória de Deus. Então tudo isso são formas, né? Todas isso são formas da gente fortalecer os nossos irmãos através da oração, através do discipulado, através do exemplo que a gente dá na nossa vida, né? Através da nossa vida diária nós estamos revelando a Cristo, nós estamos mostrando o caminho. Então, o que eu quero dizer para você hoje é: fortaleça seus irmãos. Se você é alguém que tem uma fé sólida, alguém que está firme na fé, se você é alguém que é um novo convertido, está assim aprendendo as bases da fé, continue, permaneça e fortaleça seus irmãos da forma que você pode, através da oração, através de uma conversa, através de uma amizade, através do seu exemplo, da sua transformação, né? Quanto mais você deixa o Espírito Santo te transformar, mais você acaba impactando a vida de outras pessoas. Então, permita-se todo dia ser aperfeiçoado e continue fortalecendo seus irmãos na fé, amém? E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal e até a próxima.